E aí pessoal, professor José Silveira com vocês, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre acordes. A partir de hoje você vai conhecer todas as possibilidades de acordes, como montar qualquer acorde, como criar qualquer acorde, como ler qualquer cifra, porque eu vou deixar com você um quadro com todas as possibilidades de acordes e como é que você monta em qualquer tonalidade. Então se você tiver a cifra ou for no site de cifras, encontrar cifras mais complexas, mais difíceis, a partir de agora você vai conseguir transformar essas cifras em acompanhamento musical. A palavra acorde vem do termo acordo. Acordo é um combinado. Então o acorde nada mais é do que uma combinação de notas que, tocadas simultaneamente, soam agradáveis aos nossos ouvidos. Por isso, o acorde é estudado na matéria harmonia, que é a forma harmoniosa de combinar os sons. Vamos para o nosso primeiro acorde? Baseado na teoria musical, o acorde é pensado sobre a escala. Então, é muito importante que você saiba a escala. Por exemplo, a escala de Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, a partir dessas 8 notas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós podemos ter a base para criar, para ler e para tocar qualquer tipo de acorde. Cada nota da escala representa um grau. Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e oitavo grau. Para nós montarmos o acorde de Dó maior, nós precisamos do primeiro grau, do terceiro e do quinto grau. Então, Dó, Mi, Sol. Esse é o acorde de Dó maior. Então, se eu souber as escalas, eu consigo ter a base para montar e descobrir qualquer acorde. Vamos pensar de novo? Vamos pensar como eu monto o acorde de Si maior. Si maior eu tenho que pensar na escala de Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou precisar do primeiro, do terceiro e do quinto grau. Primeiro grau, terceiro grau, quinto grau. Então, com a nota Si, Ré sustenido e Fá sustenido, eu montei o acorde de Si maior. Então agora nós vamos montar o acorde menor. O acorde menor, eu vou usar o primeiro grau, o terceiro grau, vou descer meio tom. Então vai ficar Mi bemol. E o quinto grau, natural também. Então o que vai acontecer? Primeiro grau, que é o Dó, terceiro grau, bemol, que vai ficar Mi bemol, e o quinto grau, justo. Esse é o acorde de Dó menor. Dó, Mi bemol, Sol. Vamos pensar agora em outro tom. Vamos pensar em Mi menor. A escala de Mi é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou usar primeiro grau, terceiro grau, abaixo meio tom, vai dar Sol, e o quinto grau, natural também, que é a quinta justa. Então ficou Mi, Sol e Si. Esse é o acorde de Mi menor. Então nós sabemos como montar um acorde maior e um acorde menor. Agora vamos fazer um acorde com quinta aumentada. Ó, a partir da escala de Dó, eu vou usar o primeiro grau, o terceiro grau maior, né? E a quinta aumentada em um semitom. Então eu vou alterar o quinto grau em sustenido. Então ficou Dó, Mi e Sol sustenido. Esse é o acorde de Dó com quinta aumentada. E assim qualquer outro acorde, né? Vamos pensar agora no Ré. A escala de Ré é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, primeiro grau, terça maior e a quinta alterada em sustenido em um semitom, né? Então ficaram Ré, Fá sustenido e Lá sustenido. Com essas três notas eu tenho o acorde de Ré com quinta aumentada. Então, se você basear na escala, você acha qualquer acorde. Agora vamos montar mais uma tríade, né? A tríade, lembrando que é um acorde de 3 notas, viu? Até agora nós montamos somente acordes de 3 notas. Dó maior com quinta diminuta. O que vai acontecer? O próprio Dó, o Mi, que é o terceiro grau. A quinta, em vez dela ser justa, vamos descer meio tom, vamos bemolizar a quinta, ela vai transformar em diminuta. Todo grau justo, quando descemos meio tom, ele se torna diminuto.
Então, esse acorde é um acorde de Dó maior com quinta diminuta. Lá diminuto. Vamos fazer agora o acorde de Lá diminuto. A escala de Lá é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o primeiro grau de Lá é o próprio Lá, o terceiro grau de Lá é o Dó sustenido e o quinto grau é o Mi. Só que eu quero a quinta diminuta, então o Mi vai ser bemolizado. A tríade ficou Lá, Dó sustenido e Mi bemol. Esse é o acorde de Lá com quinta diminuta. Agora voltando para a tríade menor, né? Nós temos o acorde de Dó menor aqui, Dó menor. Agora, se eu descer meio tom no quinto grau, ficou Dó menor com a quinta diminuta. Dó menor com a quinta diminuta. Vamos fazer agora o de Sol menor com a quinta diminuta. Sol, terceiro grau, menos meio tom, bemoliza o terceiro grau, então for Si bemol. O quinto grau também menos meio tom, quinto grau diminuto. Então ficou Sol, Si bemol e Ré bemol. Para finalizar as tríades, né, temos mais dois tipos. A tríade sus. O que é sus? O acorde sus é quando nós suspendemos o terceiro grau do acorde. Então, todo acorde sus não tem o terceiro grau. Vamos entender melhor? O acorde maior é formado por primeiro grau, terceiro grau e quinto grau, correto? Então, se nós suspendermos o terceiro grau, ele passa a ser um acorde sus. Então, existem duas categorias de acorde sus. O sus 4, que eu vou tocar o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, correto? E o sus 2, que eu vou tocar o primeiro grau, o segundo grau e o quinto grau. Também muito usado. Então, aqui eu tenho Dó sus 4 e aqui eu tenho Dó sus 2. Vamos voltar para a tonalidade de Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, primeiro grau, 2, 3, 4, 5. Quinto grau. Omiti a terça. Não existe terça mais. Então aqui é um Si sus. Se for sus 4, então vai ficar primeiro grau, quarto grau e quinto grau. Si, primeiro grau, Mi, quarto grau e Fá sustenido, quinto grau. Agora, se for um acorde Si sus 2, primeiro grau, Dó sustenido, que é o segundo grau, e Fá sustenido, que é o quinto grau. Então, nós vimos que o acorde sus, ele tem duas possibilidades. Ele pode ser sus 4, né, que é com a quarta justa, ou sus 2, que é com a segunda maior. Agora vamos falar sobre outra categoria de acordes muito usada, é a categoria de acordes com sétima maior. Já é uma tétrade. Tétrade é o acorde de 4 notas. Então, Dó com sétima maior. O acorde de Dó com sétima maior ele é cifrado C, o número 7 e o M maiúsculo. Por que o M maiúsculo? Para caracterizar que você vai usar a sétima que faz parte da escala maior. Olha, Dó, né? A escala de Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Si é o sétimo grau da escala maior. Então, quando você for fazer o acorde de Dó com sétima maior, você tem que usar o sétimo grau maior. Então, ficaram Dó, que é o primeiro grau, Mi, o terceiro grau, Sol, que é a quinta justa, e sétima maior, que é o Si. Para quem tem dificuldade ainda sobre os intervalos, né, quinta justa, terça maior, quarta justa, segunda maior, dá uma revisada na aula anterior, onde eu falei sobre intervalos, né? É uma aula que a gente aprofunda somente nesse assunto e ainda você tem acesso a um gráfico com todo esse conteúdo especificado e exemplificado para você em várias tonalidades. Então, esse é o acorde de Dó maior com sétima maior. Vamos pensar no Si com sétima maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, já sei o sétimo grau. Então vai ficar primeiro grau, terça maior, quinta justa e sétima maior. Toda vez que tiver a letra M maiúscula após o número 7,
está pedindo que seja sétima maior. Você vai usar o sétimo grau da escala maior. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dó com sétima maior, eu tenho que usar o Si, que faz parte da escala maior. Agora, outro exemplo. Em vez de nós usarmos Dó com sétima maior, nós vamos usar somente C e o 7, que seria Dó com sétima. O Dó com sétima já é pensado diferente, nós não seguimos a escala de Dó maior. Nós vamos descer meio tom no sétimo grau. Então vai ficar Dó, primeiro grau, né? Mi, que é o terceiro grau, Sol, quinta justa, e Si bemol, que é a sétima menor. Por que estou usando o Si bemol? Porque não pediu na cifra que eu usasse a sétima maior. Então, eu só vou usar a sétima maior quando tiver o M maiúsculo. Quando não tiver o M maiúsculo, eu uso a sétima menor, que é esse caso aqui, que seria o Dó 7, um acorde dominante. Nós vamos estudar isso mais para frente, ok? Só mais um aqui. Vamos fazer agora a escala, o acorde de Mi7. A escala de Mi é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já achei o sétimo grau. Só que eu não quero sétima maior. Eu quero só o 7. Eu tenho que pegar o sétimo grau maior e descer meio tom, transformá-lo em sétima menor. Esse é o Mi7. Mi, Sol sustenido, que é o terceiro grau, que é a terça maior, Si, que é a quinta justa, e Ré, que é a sétima menor. Mi7. Esse é o Mi7. E esse, Mi com sétima maior. Então, até auditivamente, nós reconhecemos quando é um Mi7 e quando é um Mi com sétima maior. Agora vamos para o acorde menor. Vamos voltar para o acorde menor, né? Vamos fazer Dó menor com sétima menor. Olha, Dó menor, desço o terceiro grau, meio tom, quinto grau justo e sétima menor. Esse é o acorde de Dó com sétima menor. Então o que eu fiz? Peguei o primeiro grau de Dó, o terceiro grau, que seria maior, eu bemolizei, então ficou Dó menor. O quinto grau mantive, quinta justa, e o sétimo grau desci também meio tom. Então ficou Dó menor 7. Outro acorde da categoria de tétrade, que é o acorde de 4 notas, um acorde pouco usado em alguns estilos, mas muito usado no jazz, que é o acorde menor com sétima maior. Então aqui eu tenho Dó, a escala de Dó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como a sétima é maior, eu preciso usar o Si. Só que a terça é menor, então eu pego o terceiro grau e desço meio tom. Mantenho o primeiro e o quinto grau. Então ficou Dó menor com sétima maior. Um acorde mais dissonante, mas aplicado no momento certo, ele traz um resultado excelente. Agora, Mi menor com sétima maior. A escala de Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, já achei o sétimo grau maior. Sétimo maior. 1, 2, 3, terceiro grau. Para ficar menor, desço meio tom. Então, Mi menor com sétima maior. Vamos para outra categoria de acorde. O acorde menor com sexta é um acorde muito usado. Dó menor, né? Vamos fazer a escala de Dó maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, já achei a sexta. Então, eu tenho certeza que o Lá vai fazer parte. Dó, terça maior, só que eu quero usar a terça menor, porque o acorde é menor. Dó menor com a quinta justa e a sexta. Dó menor com sexta. Fá menor com sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, o 6 está aqui. Ré. Então, Fá, terceiro grau menor, quinta justa e o sexto grau. Fá menor com sexta. E agora vamos fazer mais um Si menor com sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, achei o sexto grau. Sol sustenido. Então vai ficar o Si, a terça menor, quinto grau e o sexto grau. Si menor com sexta. Si menor com sexta.
acorde com sétima maior e nona. Acorde, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a sétima maior está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona está aqui. Então, o acorde de Dó maior com sétima maior e nona, vamos usar o primeiro grau, terça maior, quinta justa, sétima maior e a nona maior. Então, esse é um acorde de sétima maior com nona. Também existe a grafia Dó com sétima e nona, que eu vou pegar a minha sétima maior e transformar em sétima menor. Então vai ficar Dó com sétima menor, né? Ou Dó 7 e nona. Dó com sétima maior e nona, Dó com sétima e nona. Então, são acordes parecidos na grafia, mas sonoramente dão outro resultado. E tem funções diferentes na harmonia. Nós vamos estudar também futuramente as funções harmônicas. Agora vamos ao acorde com nona adicionada. Ó, esse é o acorde de Dó. Então, quando pede para eu adicionar a nona, seria o Dó mais o nono grau, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dó maior mais o nono grau. Esse acorde, às vezes, nós invertemos e transpomos o Ré, que é o nono grau, oitava abaixo. Vai ficar Dó maior com nona adicionada. Dó sustenido com nona adicionada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona aqui, ó. Então, eu posso transpor também esse Ré sustenido, oitava abaixo. Então vai ficar tônica, que é o primeiro grau, terça maior, quinta maior e a nona adicionada. Dó sustenido com nona adicionada. Vamos para a categoria dos acordes diminutos. O acorde Dó diminuto pode ser grafado de duas formas. A letra C e a palavra dim, que é a abreviatura de diminuto, ou a letra C e o círculo. O acorde diminuto, ele é um acorde com sétima, só que a sétima é diminuta. Então vamos pensar no acorde na escala maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos montar o acorde maior primeiro. Vamos transformar esse acorde de Dó com sétima maior em acorde diminuto. Então, eu estou usando o primeiro grau, como o acorde é Dó, eu vou manter o primeiro grau. A terça maior eu vou transformar em terça menor. Então, Dó maior, já transformei em Dó menor. O quinto grau justo, que é o Sol, eu vou descer meio tom, transformar em quinta diminuta. Ó, já diminuí, já ficou diminuto já. O sétimo grau maior, eu vou transformar ele em diminuto. Então, sétima maior, sétima menor e sétima diminuta. É um Si dobrado bemol. Na prática, eu estou tocando Lá, mas a teoria pede que eu toque um Si dobrado bemol. Então ficaram Dó, que é o primeiro grau, Mi bemol, que é a terça menor, Sol bemol, que é a quinta diminuta, e Si dobrado bemol, que é a sétima diminuta. Então, ó, olha aqui, ó, estava usando a sétima maior, sétima menor, e encontrei a sétima diminuta. Desci, bemolizei duas vezes, Si dobrado bemol. Vamos fazer agora o acorde de Sol diminuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, a sétima maior está aqui, só que eu não quero sétima maior, eu quero sétima diminuta, então tem que bemolizar duas vezes. Então vamos montar o acorde de Sol maior primeiro, com sétima maior. Sol maior com sétima maior. Vamos transformar esse acorde em um Sol diminuto. Tônica, vou manter, para o acorde continuar chamando Sol. O terceiro grau vou descer meio tom, então ficou menor. O quinto grau também desce meio tom, já ficou diminuto, quinta diminuta. E o sétimo grau eu vou bemolizar duas vezes. Ó, sétima maior, sétima menor, sétima diminuta. Esse é o acorde de Sol diminuto. Agora vamos para o acorde meio diminuto. É um acorde também que tem duas formas de ser cifrado. Menor com sétima e B5, que é a quinta diminuta, ou o círculo cortado. Então vamos pensar um acorde de Dó meio diminuto. Dó menor,
A quinta ficou diminuta e o sétimo grau, em vez dele ser maior, ele ficou menor. Esse é um Dó meio diminuto, ou também pode ser cifrado como Dó menor com sétima e B5, quer dizer, a quinta, bemol. Então, dentro das tétrades, existem mais acordes. Nós podemos fazer o acorde com décima primeira, né? Por exemplo, Dó menor com sétima e décima primeira. Dó menor, eu vou usar tônica, terça meio tom abaixo, então vai ficar terça menor, quinto grau justo. Dó menor com sétima, então a sétima não é maior, ela é menor. Então desço meio tom, Dó menor com sétima. E a décima primeira é a nota Fá, porque 7, 8, 9, 10, 11. Seguindo a escala, né? O Fá é a décima primeira, oitava acima da quarta. Eu posso tanto tocar dessa forma, ou eu posso transpor o Fá, que é a décima primeira, oitava abaixo. Então vai ficar. Aqui eu tenho o acorde de Dó menor com sétima e décima primeira. É um acorde invertido, né? Eu transpus a décima primeira, oitava abaixo. Vamos fazer agora o acorde com décima terceira. Pensando na escala de Dó maior, né? Nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, a décima terceira é o Lá, certo? Então vamos usar as duas mãos para formar esse acorde. O acorde de Dó, certo? Dó, Sol. A nota Mi oitava acima, vamos fazer esse acorde aberto. A nota Mi oitava acima. Então, em vez de eu tocar o Mi aqui, eu toco o Mi aqui. A sétima do Dó é o Si bemol. A nona é o Ré. E a décima terceira. Dó com sétima, nona e décima terceira. E também existe a categoria de décima terceira menor, que a gente bemoliza a décima terceira. Então, por exemplo, se fosse Dó com sétima, nona e décima terceira bemol, né? É a mesma coisa, vou usar o mesmo acorde, só que a décima terceira eu desço meio tom. É um acorde de dominante, né? É um acorde dominante. Por que existem os parênteses? Algumas notas vêm entre parênteses, alguns números vêm entre parênteses. E por que existem as barras, né? Algumas cifras vêm com barras separando. Por exemplo, C barra D seria Dó barra Ré. Então vamos explicar isso agora. O parênteses, porque alguns números vêm entre parênteses para ficar mais fácil a leitura, para não confundir o nosso cérebro e a gente interpretar melhor o que o autor quis fazer naquela cifra. Porque a cifra é nossa interpretação, né? A cifra não vem escrita na partitura, ela vem escrita sobre a letra da música, ou então em formas de dentro de compassos, mas com sua própria interpretação. Então a inversão que você vai usar, o ritmo que você vai usar, a técnica para executar aquela cifra é interpretação pessoal. Então, por isso que coloca algumas notas, alguns números entre parênteses, para ficar mais fácil para você não misturar. Por exemplo, acorde de sétima e décima terceira. Então, se não tivesse o parêntese, ficaria C713. Então, ficaria mais complexo. Então, coloca-se o 13, que é a décima terceira, entre parênteses. Então, a leitura fica mais dinâmica e fica mais fácil você transformar a cifra em harmonia. As barras são para definir baixo. Por exemplo, aqui eu tenho Sol maior, Sol com baixo em Ré, Sol com baixo em Si, Sol com baixo em Lá. Então, assim, existe uma infinidade de posições de acordes que podem ser combinados, né? Se acaso ficou alguma categoria de acorde esquecida,
Deixe o seu comentário que eu responderei com o maior prazer. Vou deixar aqui abaixo o link com todo o conteúdo dessa aula para você aprender de uma forma mais dinâmica, mais didática. Bons estudos para você, muita música para nós todos. Um grande abraço do professor José Silveira e até a próxima.